Ele trabalha o dia todo, vira o plantão, acorda no outro dia, vai para outro trabalho. Quer dizer, como a remuneração é pequena, ele, para poder ter uma vida um pouco mais confortável e até poder fazer alguma coisa com esse salário que ele ganha, ele precisa trabalhar demais. Você acha que ele vai abrir mão de trabalhar para fazer um curso de especialização? Não, a utopia mesmo é a vida do médico, gente. Né? A própria vida do médico já é utópica. Já é utópica, né? Porque é um ser incansável, é um ser que tem que estar sorrindo o tempo todo, tem que estar em todo o trabalho, está disponível, está orientando, está trabalhando, por uma remuneração muito pequena. Você vai pegar, que eu estou falando para você, médicos especialistas. Outro dia eu fui ver com um colega, fazer uma vasectomia. O convênio, segundo ele, para pagar para o médico, pagava R$60. Esse é o preço de pizza. Verdade. Ou de um tanque de álcool. Verdade. De um tanque de álcool. Qual a responsabilidade desse colega? Enorme. Então, o profissional médico que eu estou falando, a vida dele é utópica. Ele está lá por amor. O médico, a enfermeira, eu estou falando de médico que é minha classe e tal, mas todos os profissionais trabalham na saúde, né? E cada vez mais raro o médico, né? Médico cada vez mais raro. Hoje em dia, se você for procurar um pediatra, você não encontra. É difícil encontrar pediatra trabalhando no serviço público. Como querer, então, que um médico coloque em risco a sua vida diante de um quadro de vida dele que é quase que um caos? Mas te peço que responda no próximo bloco. Flávio Imóveis, consultoria imobiliária, especialidade em locação com metodologia, direcionado. Estamos de volta. No bloco anterior eu perguntei ao meu convidado como esperar que um médico dê a sua vida, comprometa a sua vida atendendo as pessoas num quadro tão caótico, dentro de questões salariais, excesso de trabalho, sem tempo de descanso, sem condições de fazer uma reciclagem. Como é que é essa realidade no dia a dia das unidades públicas de saúde? Eu acho que vocês vão ficar impressionados com a minha resposta. Eu lá. Acho que do mesmo jeito que o policial defende a gente. Se eu sair ali na rua, alguém for me assaltar, tiver um policial, uma paisana de férias, ele vai reagir, ele vai botar em risco a própria vida dele, estando com a família, qualquer coisa, para me segurar. É o que a gente tem na profissão, né? Quem fez a profissão por amor é o repórter que vai para o meio da guerra. E você, como é que esse cara, aquelas fotografias que a gente vê na guerra, que traz a informação que morreram milhões ou milhares de pessoas em Uganda, morreram assassinadas, um repórter se coloca no meio do mato para fotografar um genocídio, né? Repórter também. Então está no amor da profissão. Seja a pessoa que for no dia a dia, cada um botando o amor na sua profissão, não mede consequência. Quem gosta da profissão que tem, para ter o direito de exercê-la de forma livre e de forma de bem com a população, que acredita que tem uma utopia, que pode ser de um mundo melhor, coloque em risco. Então a gente tem os policiais, muito mais do que os médicos, talvez não tenham alguns, que não sejam oficiais, não tenham a formação de um médico, mas tem a responsabilidade de defender a vida dos outros, colocando em risco a própria vida. Então é isso, eu acho que é o amor à profissão. A hepatite é a mais grave das doenças infecto-contagiosas? Não, a mais grave das doenças contagiosas que a gente considera num ranking, se fosse dizer assim, no meu modo de pensar, são as que causam morte rápida. Por exemplo, doença meningocócica. Mas morte é morte, né? Morte é morte. Morte é morte. Você pode morrer mais lentamente, mas pode morrer mais rápido. Não, mas aí é que tá. Mas essas têm uma gravidade. Por que tem uma gravidade? Porque se eu não tomar uma iniciativa rápida, se eu não fizer o diagnóstico rápido, eu perco. Então, uma criança que vem com febre no pronto-socorro, e aí o colega dá, tua mãe, toma um AS, observa em casa, a criança em menos de
3, 4 horas começa a pintar, aparecer umas manchinhas nela, começa a vomitar, volta para o pronto-socorro, o médico vai tomar providência, não, é doença meningocócica, vamos fazer isso, fazer aquilo, a criança vem a óbito. Sai no jornal. A criança foi atendida no pronto-socorro, o médico mandou para casa. Mas naquele momento era uma doença comum. Febre. E rapidamente, em menos de 6 horas, evoluiu ao óbito. Então essa é de grande gravidade, né? Agora, todas que eu falo, gravidade é uma coisa que eu estou falando da forma do olhar médico. Essa é, porque eu preciso de um diagnóstico rápido. A hepatite não. A evolução da hepatite tem 30 anos, 20 anos. Se a pessoa não beber, consegue. Então dá tempo da gente fazer a medicação, tentar corrigir algumas coisas. É grave? É muito grave. Mas dá um tempo para que você converse, tenha uma atitude com o paciente. As meningites, por exemplo, na época em que eu estava bastante no Emílio Ribas, residente e tal, a gente tinha muita criança com meningite por hemófilos. Depois que o governo liberou a vacina para hemófilos, que é uma meningite bacteriana, acabou. Agora a gente precisa das meningites para doenças meningocócicas. Essas são graves, porque a gente perde uma criança em menos de um dia. A mãe vê a criança de manhã brincando, sai para trabalhar, quando é chamada na escola que a criança está com febre, à noite a criança já está a óbito. Criança, adulto, alguma coisa assim. Então eu elencaria essa como uma das mais graves da minha profissão. Das nossas atividades do dia a dia... Desculpa só interromper, eu só estou tirando aí o ebola, porque a gente não teve ebola que é da África. O ebola também, algumas doenças assim, de evolução rápida, em doenças infecciosas, também são de grande gravidade. No nosso dia a dia, quais são as doenças infecto-contagiosas que nos circundam, que estão conosco e que nós temos a maior possibilidade de contraí-las? Ora, primeiro são as verminoses. A gente tem um monte de verminose. Fungo, então, numa cidade onde que a gente está, é um clima úmido, então propicia muito a questão de fungo, né? E as exposições que a gente faz, as sazonais. O que seriam as sazonais? Época de chuva, leptospirose. Época de frio, as gripes, como a gente está vendo, a questão das doenças respiratórias, como meningocócicas, meningites, não sei. E outras doenças que a gente tem observado, que é a hepatite pela relação sexual e a questão da AIDS também, né? A AIDS todo mundo, da população, então, com relação sexual pode pegar o HIV também, desde que seja desprotegido, né? Nota-se que diminuiu muito o investimento no segmento da AIDS. O investimento diminuiu porque está sob controle ou porque a AIDS saiu de moda? Diminuiu um pouco do investimento, na verdade, eu acho que nem diminuiu. Eu acho que pode ter até aumentado, mas nós não conseguimos perceber por causa do custo do medicamento. Ele se deslocou, a gente fazia um grande investimento em prevenção e montagem de serviço, e aí o que aconteceu? A gente tirou daqui esse dinheiro e começou a aplicar em medicamentos. Tá? Então, o custo foi deslocado. Então ninguém vê dos medicamentos, mas os novos medicamentos, tem paciente de HIV que quase custa R$5.000 por mês. E ele não vai para casa e não tem nem onde dormir. Dorme no chão, num lugar para preservar a vida do ser humano. Nós vivemos